Boas-vindas a mais essa aula do Clube da Lapidação. A gente está dando sequência ao nosso módulo sobre Cabalá Hermética e a Psicologia dos Mitos. Essa é a nossa aula 2. Na aula anterior a gente fez uma introdução, uma breve introdução, na verdade, sobre o que seria a Cabalá e o que seria a estrutura do que os cabalistas, chamam de Árvore da Vida. Então hoje a gente dá sequência ao módulo 2, a aula 2 desse módulo, onde a gente vai começar a entrar no que seria essa Árvore da Vida, então, cabalística. Na primeira aula a gente fez essa introdução, então hoje a gente vai falar sobre as Sefirot, Malkut, Yesod, Hod e Netzah. Eu sei que são nomes meio estranhos, mas já vai fazer tudo sentido ao longo dessa aula. A gente vai falar também sobre os caminhos que ligam cada uma das esferas e as relações simbólicas que eles têm, tanto com a psicologia profunda quanto com a mitologia, enfim, até mesmo com o tarô. Vou trazer um pouquinho de tarô hoje também, uma parte mais análise simbólica. Beleza? Bom, então, na aula de hoje a gente vai ver exatamente o que é a estrutura da Cabalá Hermética, essas 4 esferas que eu falei, Malkut, Yesod, Hod e Netzah, e os caminhos de Tav, Shin, Resh, Kof, Tzadi e Pé, dependendo de como você quiser falar. Basicamente essa vai ser a estrutura da nossa aula de hoje. Fechou? Antes de tudo, pessoal, é necessário que a gente entenda o que a Cabala estuda. Na aula anterior a gente falou sobre aquele problema do o que é o um, o que é a unidade, né? O que é um? Eu sou um indivíduo, mas eu estou dentro de uma sala ao mesmo tempo, eu estou num grupo de pessoas, eu estou inserido num país, numa cidade, num país, num continente, num mundo, num universo. Então o que é o um, o que é a unidade? A gente tem uma tendência a olhar para a realidade sempre tentando dividir para conseguir enxergar. A busca central da Cabala é conseguir estudar esse todo, sem precisar estar sempre dividindo. É que a gente consiga entender as manifestações do todo em tudo, basicamente. Então a busca do estudo da Cabala é entender o que seria essa unidade, esse um. A gente pode chamar esse um de Deus, de universo, de realidade, seja lá o que a gente quiser chamar. A busca da Cabala é estudar isso. E, sobretudo, como retornar à percepção da unidade, como voltar a ser parte do todo. Querendo ou não, a gente já é parte do todo, mas, sobretudo, a busca da Cabala é conseguir ampliar nossa percepção para que a gente seja capaz de perceber que a gente é parte do todo, que a gente está no todo e o todo também está em nós. Então, essa seria a busca da Cabala. Basicamente, a busca da Cabala é que a gente consiga estudar a verdade, a manifestação do que seria o real, o todo. E é interessante que na última aula a gente até falou sobre essa frase encontrada no Rig Veda, que é um livro do hinduísmo, que a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Então existe uma unidade, mas as religiões, os sábios, as mitologias, falam dessa verdade dando nomes para ela. Então alguns chamarão de Deus, outros chamarão de Alá, alguns chamarão de todo, de universo, etc. Existem diversos nomes para a mesma verdade, que é a verdade da realidade, basicamente. Então, os cientistas tentarão descobrir Deus por meio de fórmulas ou por meio de ensaios. Um astrofísico, tentará enviar um telescópio para explorar as galáxias, etc. Então, a gente sempre está buscando alguma faceta de Deus, na verdade. E Deus seria a verdade, o todo. Há um Deus lá fora, mas há um Deus aqui dentro também. Há um criador do universo, mas há eu que sou capaz de criar também o meu universo particular de acordo com as minhas ações. Então, para o Rig Veda, a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. A verdade ser uma só é a busca da Cabala, é conseguir entender qual seria essa verdade, quais são os nomes de Deus, digamos assim, os nomes da verdade. Então, é isso que a Cabala estuda, no fundo, as formas de manifestação da verdade. A verdade pode se manifestar por meio da intuição, pode se manifestar por meio da disciplina, pode se manifestar por meio da beleza, pode se manifestar por meio da sabedoria. Como que a verdade se manifesta para a gente? Então, essa é a busca da Cabala, conseguir compreender a manifestação do que é o um, do que é o todo, do que é a verdade com V maiúsculo. Eu gostaria que, ao longo desse módulo, a gente enxergasse a Cabalá como um mapa de ampliamento de percepção. A Cabalá ela é um mapa que tenta explicar como a realidade se forma, como os véus da realidade se manifestam para a gente, como os planos de correspondência também se manifestam na própria realidade. Então a Cabalá ela acaba servindo como um mapa de percepção mesmo. Essa percepção ela também está inclusa nas religiões e na mitologia, então a Cabalá também é um mapa de religião.
também é o mapa das religiões. Todas as religiões falam sobre a mesma coisa com nomes diferentes. Todas as religiões buscam uma divindade superior, que seria a verdade de fato. E a gente dá nome para essa verdade superior. A gente chama de Zeus, a gente chama de Olorum, a gente chama de Oxalá, a gente chama de Deus, Jeová, seja lá como a gente chamar. A gente sempre está falando de uma verdade. Então a Kabbalah também serve para que a gente consiga mapear essas religiões, mapear as mitologias e entender o profundo significado de cada mito. A Kabbalah também serve como um mapa para que a gente entenda o que os símbolos significam, para que a gente entenda os arquétipos também. Não somente os arquétipos de personalidade, aqueles 12 mais conhecidos, mas também os arquétipos como, por exemplo, Trickster, o arquétipo da Grande Mãe, esses arquétipos mais do inconsciente coletivo mesmo. E, sobretudo, na minha perspectiva, o principal mapa que a Kabbalah traz é o mapa da própria psique, é o mapa do inconsciente individual, é o mapa de como a gente percebe o que é a realidade. Então a gente é capaz de perceber a realidade de maneira racional, de maneira emocional, de maneira imaginativa. A gente é capaz de agir com ira na realidade, a gente é capaz de lutar por um objetivo que a gente tem na realidade, a gente é capaz de ser misericordioso em relação à realidade. Então a Kabbalah ela estuda isso também. É como se fosse um mapa de ação, um mapa da nossa própria psique e do inconsciente individual. Quando a gente entra no que seria a estrutura da Kabbalah, principalmente da Kabbalah hermética, a gente consegue perceber então que ela seria essa árvore, é o que os cabalistas chamariam de árvore da vida, e essa árvore da vida ela está estruturada em 3 colunas. A gente tem a coluna, que aqui seria a coluna da severidade ou do rigor, que é quando a gente passa pelo processo do entendimento, da força e do esplendor. A gente tem a coluna da misericórdia, ou que seria da expansão, quando a gente alcança a sabedoria, a gente alcança a misericórdia e a gente busca a vitória pela beleza também. Então essa seria a coluna da direita. E a coluna central, que traz o equilíbrio para a nossa ação, que seria relacionado a Keter, que é a sabedoria divina, é o todo, no caso. Da'at, que é o abismo do conhecimento, é uma esfera invisível, digamos assim. Tiferet, que seria a beleza, a verdadeira vontade, a essência, o self. A imaginação e a estrutura da realidade. Ou seja, é necessário que a gente tenha o entendimento da verdade para que a gente possa viver de acordo com o nosso self, com o nosso eu em potencial. É necessário que a gente seja sábio o suficiente para acessar uma sabedoria maior, entender que a gente é capaz, que a gente faz parte do todo e que o todo se manifesta em nós também, para que a gente possa entrar em contato mais profundo com o nosso eu mais verdadeiro e, com isso, por meio das nossas ações, manifestar aquilo que a gente busca no que seria o mundo físico. Então, basicamente, a estrutura da Kabbalah está dividida nessas três colunas. A coluna da esquerda, que é referente à severidade, ao rigor, tudo aquilo que é fechamento, tudo aquilo que é relacionado à disciplina do agir. A coluna da direita, tudo aquilo que é relacionado à expansão, ao abrir, ao doar, ao olhar para o outro também. E o principal caminho, digamos assim, a principal coluna seria a coluna do meio, que é relacionada ao equilíbrio entre essas duas mãos. É engraçado que quando a gente está lendo a Bíblia, por exemplo, quando Deus está sendo misericordioso e passando a mão na cabeça e ajudando alguém, na Bíblia é relatado que essa é a mão direita de Deus. A mão direita que doa a vida. Deus, então, é o doador da vida. Mas quando Deus está bravo, quando Deus está irado e precisa ser severo para corrigir os seus discípulos, né? Tanto Moisés, enfim, em algumas outras partes do Novo Testamento, ele mostra a sua mão esquerda, a sua severidade, a sua força. Então, é isso que representa também. O lado esquerdo é essa severidade, esse rigor da realidade. E o lado direito é a misericórdia da realidade. E o meio é o equilíbrio. Quando a gente olha para a vida, é a mesma coisa. Na vida, existe o rigor da vida em si, que é a vida se alimentando dela mesma. Então, às vezes, a gente não é capaz de entender a ira de um animal, por exemplo. Mas o animal está buscando se manter vivo. Então, há essa severidade também, essa busca, esse rigor consigo mesmo. Essa expansão para conseguir o alimento, há a dor na vida, há o você querer e não poder porque você não tem os recursos necessários. Isso seria a severidade, o rigor. Mas, ao mesmo tempo, há a possibilidade de você conseguir doar o teu conhecimento, de você crescer em relação à vida, de você ver a beleza. Isso seria a mão direita. A busca seria o equilíbrio, ser disciplinado em relação àquilo que você quer, aquilo que você busca da realidade. Então, essa seria basicamente a estrutura da Kabbalah. Além disso, além das 3 colunas, nós temos as 10, na verdade as 11, Sefirot. Sefirot é cada um desses círculozinhos aqui. Então a gente tem Malkut,
Malkut seria o reino. A palavra Malkut significa reino. Para pensar em Malkut, a gente precisa pensar na matéria. É necessário que haja uma matéria para que a gente possa experienciar o mundo material. Porém, essa matéria, ela sempre será antes imaginada e sempre haverá, então, uma fundação para essa matéria. Quando a gente pensa também, por exemplo, em qualquer coisa relacionada à matéria, por exemplo, essa caneca aqui, a caneca é material, só que alguém precisou imaginar a matéria, imaginar a caneca antes dela ser manifestada no mundo real. Alguém precisou pensar a respeito da sua alça, para que a pessoa coloque um líquido quente aqui e não queime a mão. Alguém precisou pensar a respeito da matéria que ela seria feita, para que a gente possa aquecer ela no micro-ondas, etc. Então sempre há uma imaginação que precede o que seria a criação na realidade. E isso seria Yesod, seria essa etapa da fundação. Outra coisa interessante de pensar também sobre a realidade, sobre o reino, é que o reino é tudo aquilo que a gente é capaz de ver. Então, a gente tem uma tendência a achar que a realidade é apenas aquilo que a gente é capaz de ver e sentir. Porém, existem diversas coisas que são ocultas na realidade. Se a gente pensar até mesmo na estrutura de uma casa, por exemplo, às vezes a gente acha que para acender a luz, para ligar a luz de uma sala, você só precisa apertar uma tecla. Beleza. Só que às vezes você aperta a tecla e a luz não liga. Por quê? Porque a tecla está estragada ou porque a luz está estragada? Bom, talvez não seja nenhum dos dois. Talvez seja algo que você não esteja vendo. Ou seja, talvez seja a fiação que está por dentro da parede que você não percebe. Ela está ali. Você acha que para ligar a luz é só você apertar uma tecla e a luz acenderá. Mas não, toda energia precisa passar por meio da fiação elétrica até chegar na luz e dar o gatilho inicial para que a luz se faça. Então, essa parte da estrutura, essa parte da fundação, essa parte que a gente não consegue ver, ou seja, os fios elétricos que passam por dentro da parede, também é a fundação para a manifestação da luz no material, no plano material. Só que a gente, por não ter o conhecimento da fundação, para a gente não ter conhecimento de elétrica nesse caso, nesse exemplo, a gente acaba achando que é só apertar uma tecla e está tudo feito. Não, existe uma fundação por trás, coisas que a gente não vê. Na Kabbalah, isso aí seria o plano espiritual, muitas vezes, também relacionado à imaginação. É necessário imaginar para que você haja. Também é necessário que você pense e seja capaz de pensar de maneira crítica mesmo, de usar a tua razão para conseguir entender mais a realidade. Então, isso relacionado à razão seria a esfera de Hod, que também é o esplendor, a consciência mais pragmática, mais da comunicação mesmo, da linguagem. Porém, também é necessário que você tenha emoção, que você tenha uma abertura emocional para que você consiga sentir a realidade, para que você consiga se abrir para a beleza, de fato, do que seria a realidade. Isso é representado pela esfera de Netzah. Porém, para que você seja capaz de manifestar essa vontade, manifestar o que você imagina e agir de acordo com quem você verdadeiramente é necessário que você entenda quem você é necessário que você olhe para dentro de você e reconheça você mesmo. Esse reconhecer a si mesmo tem a ver com olhar para a tua potência, olhar para aquilo que você sabe que pode vir a ser. Isso seria representado na Kabbalah pela esfera de Tiferet, que é o centro da árvore da vida. Todas as esferas estão girando ao redor dela, na verdade. Então é necessário que a gente seja capaz de se reconhecer como ser agente de mudança, como eu em potencial. A Tiferet tem muito a ver com o self, com aquele eu que a gente sabe que pode vir a ser. Só que para atingir esse eu que a gente sabe que pode vir a ser, é necessário que a gente desenvolva a disciplina, a força da disciplina, representado pela esfera de Gevurah. Gevurah tem a ver com a disciplina, tem a ver com a ira, tem a ver com a vontade também. É a força mesmo, é a força de colocar os teus planos em ação. E a gente tem também a possibilidade do crescimento, a possibilidade da abundância, a possibilidade da misericórdia. Quando a gente é abundante, quando a gente é capaz de ser disciplinado e manifestar a nossa vontade no mundo real, a gente se torna abundante. Abundante de uma mensagem, abundante de um conhecimento, abundante até mesmo de dinheiro. E por meio da nossa misericórdia, digamos assim, por meio do nosso perceber da necessidade do outro, a gente é capaz de multiplicar e de dividir, sobretudo. Na verdade, a gente divide e ao dividir a gente multiplica. Por exemplo, conhecimento. Ok, eu tenho um certo tipo de conhecimento. Quando eu divido ele com outra pessoa, o conhecimento se multiplica. Ele não se perde, ele apenas se multiplica, porque mais pessoas saberão aquilo que sei, então mais pessoas serão impactadas. Então, quando a gente está agindo de acordo com a nossa verdadeira vontade, de acordo com o nosso self, a gente é capaz de dividir aquilo que a gente é, e com essa divisão de quem a gente é, compartilhar, obviamente, e multiplicar as potencialidades. Isso acontece quando a gente passa pelo véu do conhecimento, quando a gente passa por Da'at, que seria o abismo, né? Geralmente em Da'at está correlacionado
aquilo que a gente não é capaz de captar do conhecimento, aquilo que fica meio vago, aquilo que ainda não entrou na nossa razão, fica no inconsciente. Da'at seria esse abismo do conhecimento, coisa que a gente é incapaz de acessar por meio do conhecimento. A esfera de Binah tem a ver com o entendimento, tudo aquilo que a gente entende, que a gente é capaz de entender, de captar, de aprender para nós mesmos, para daí então compartilhar com os outros. Hokmah tem a ver com a sabedoria, é como se fosse a sabedoria. Qual a diferença entre conhecimento, entendimento e sabedoria? Por exemplo, conhecimento e entendimento é o fato de você saber, conhecer e entender que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de frutas. Entende? Tipo, a sabedoria tem mais a ver com a aplicabilidade daquilo que você entendeu. Então a integração também. É o sopro, digamos assim, o sopro da vida, aquilo que você é capaz de comunicar. O entendimento mais próximo ao todo. Isso seria Hokmah, seria essa esfera aqui de Hokmah na árvore da vida. Já Keter seria a sabedoria do todo, seria o entendimento do todo, seria o divino mesmo, seria a experiência do divino, a experiência que transcende a tua percepção. Seria a coroa aqui na árvore da vida, a grande coroa de Deus, digamos assim, do todo. É aquilo que a gente é incapaz de colocar em palavras. A experiência de Deus é incapaz de ser colocada em palavras. Os sábios tentam, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, colocar a experiência de Deus em palavras, mas o problema é que ao tentar traduzir a experiência, você perde a experiência em si. Então as pessoas que ouvem aquela experiência, elas vão se apegar mais à palavra do sábio, ou seja, ao que o sábio conseguiu traduzir da experiência que ele teve, do que à experiência em si. Então as pessoas acabam idolatrando o indivíduo e não prestando atenção na mensagem que ele passa. As pessoas são capazes de matar por Jesus, de matar por Zeus, de matar por causa de uma religião, sem perceber que na verdade a mensagem central de toda religião é o amor. Então muitas pessoas acabam se apegando ao que foi dito em relação à verdade, mas nunca experienciando a verdade. Tem uma frase interessante no taoísmo que diz o seguinte, que o tal que pode ser falado, o tal que pode ser comentado, o tal que pode ser descrito, não é o verdadeiro tal. Tal é o todo. Então, se eu vou falar do todo, é impossível que eu fale do todo com as palavras certas, porque eu só conseguirei ver uma faceta do todo. O Keter, na árvore da vida, seria esse todo. Então, quando a gente tem a experiência do todo, quando a gente tem a experiência da divindade, a gente vai tentar traduzir essa experiência que a gente teve para que as pessoas que ainda não ascenderam, digamos assim, ao longo da árvore da vida, consigam ter uma chaminha, consigam ter uma percepção do todo. Mas aí vai caber a elas começarem a imaginar, começarem a encontrar o que seria a verdade. Né? Então, a pessoa está aqui no reino, a gente teve um vislumbre do todo, a gente entendeu e a gente vai tentar comunicar. A gente desce de lá e a gente fala para o povo. O povo vai tentar subir aqui por meio da imaginação, vai tentar encontrar um certo tipo de verdade, mas vai precisar cruzar um certo tipo de abismo. Esse abismo é relacionado ao conhecimento. Talvez a pessoa não tenha a linguagem necessária para entender aquilo que foi dito. E aí que começa a ter aqueles problemas relacionados até mesmo a nível simbólico, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a Torre de Babel, onde as pessoas tentavam alcançar Deus, mas aí houve um problema de linguagem. Todos estavam falando sobre a mesma coisa, mas mesmo usando palavras diferentes, e aí então havia o desentendimento. Geralmente a gente sempre está falando sobre a mesma coisa com palavras diferentes. A gente só é capaz de perceber aquilo que o nosso conhecimento alcança, que a nossa razão alcança. Então, cada indivíduo vai ver o todo de uma forma diferente. Se a gente for capaz de entender que o todo é tudo, se a gente for capaz de entender que existem diversas linguagens para alcançar esse todo, a gente para de dividir e começa a unificar os ensinamentos. Porque essa tendência é muito grande na nossa vida, na nossa percepção. A gente divide tudo e coloca tudo em caixinhas para tentar entender. Só que ao dividir, a gente não consegue ver o todo. A ideia é que a gente seja capaz de unificar as teorias, unificar as ideias, unificar as linguagens para ter um vislumbre maior do que seria a realidade. Aumentar a nossa percepção. Aumentando a nossa linguagem, a gente aumenta a nossa percepção. Por isso que eu falo que tudo é linguagem. Sacaram? É isso. Enfim. Então a gente tem essas esferas, a Sefirot, e vocês podem perceber que também existem caminhos aqui que ligam uma Sefirot à outra. Por exemplo, temos o caminho que liga Malkut, o reino, a matéria, para o intelecto. Temos o caminho que liga Malkut, a matéria, para a fundação, a imaginação de Esot. E o caminho que liga para Netzah. E a gente tem diversos caminhos ao longo da árvore da vida. Ao todo, nós temos 22 caminhos. E, querendo ou não, temos também 22 arcanos maiores no tarô. Então, cada um desses caminhos está relacionado também a um arcano do tarô.
Por exemplo, o caminho que vai de Malkut a Yesod, esse primeiro para cá, é relacionado ao arcano do mundo. É o caminho de Tav relacionado ao arcano do mundo. Já o caminho que vai de Malkut para Hod seria relacionado ao arcano do julgamento. Que vai de Malkut para Netzah seria o arcano da lua. Enfim, todos os arcanos estão aqui nos caminhos. A gente vai aprofundar nisso ao longo desse módulo também. Beleza? Então, existem 22 caminhos do tarô, 22 caminhos na árvore da vida, na Kabbalah, cada um deles relacionado a um arcano do tarô, cada um deles também relacionado à psicologia profunda. Essa é a ideia desse módulo. Beleza. Bom, com essa breve introdução, a gente pode começar a nossa escalada pela árvore da vida. Bom, por que escalada? Por que eu falei escalada na árvore da vida? Porque existem duas formas da gente entender a Kabbalah. Peraí. Existe a forma da gente tentar começar de cima para baixo e ir explicando de Deus para baixo, né, a manifestação do todo para baixo até chegar na gente. E existe a forma da gente começar pelo que nos é palpável até conseguir a compreensão a tentativa de compreensão do que seria o todo. Eu acredito que seja mais fácil se a gente começar pelos conceitos mais básicos, né? Tentar explicar o todo de uma vez até se manifestar no indivíduo. Não, eu acho que é melhor a gente começar por aquilo que todos nós conhecemos, que é a realidade, que é a matéria, que é o que a gente vive ao longo do dia, e ir subindo essa escada até chegar aqui, subindo essa árvore até chegar no entendimento do todo, no entendimento do que seria a manifestação. Então, por isso que a gente vai escalar a árvore da vida. Existem duas formas de fazer o estudo de Kabbalah, descendo ou subindo. A descida seria o caminho que os cabalistas chamariam de caminho da pomba, é a descida da pomba. Já a subida seria o caminho da serpente, aquela que escala a árvore. Então a serpente está correlacionada ao conhecimento também. Na mitologia cristã, é a serpente que tenta Adão e Eva, Eva no caso. Ela tenta, mas se a gente tentar ter uma interpretação mais simbólica do que seria essa tentação, é a tentação do conhecimento. A serpente vem até Eva e fala para ela comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre que a gente conhece algo novo, sempre que um novo tipo de conhecimento entra na nossa percepção, a gente é expulso de um certo tipo de paraíso também, se vocês pararem para pensar. Porque existe o paraíso da ignorância, de tudo aquilo que você ignorava. Ignorância é uma bênção de certa forma, porque se você é capaz de ter a ignorância, você ignora muitas coisas que agora, por meio do conhecimento, você vai precisar perceber. E ao perceber e ao aprender, você vai precisar melhorar. E ao precisar melhorar, você vai precisar trabalhar em ti mesmo. E até que ponto isso não é um castigo? Até que ponto a ignorância não é uma bênção de fato e o conhecimento não é um castigo? Então é muito fácil a gente associar de fato essa serpente do Antigo Testamento ao pecado. Mas até que ponto conhecer e ter consciência é de fato um pecado? Essa é a pergunta. Sempre que a gente se abre para um novo conhecimento, a gente é expulso de certo tipo de paraíso. Tenham isso em mente. Quanto mais vocês conhecerem a vocês mesmos, de mais paraísos vocês serão expulsos. Só que os paraísos que vocês estavam antes eram paraísos ilusórios. Eram paraísos imaginários. A zona de conforto é um lugar muito legal. A zona de conforto é, de certa forma, um paraíso também, para você ficar parado ali vivendo a vida enquanto o tempo te consome. Mas quando você descobre algo novo, quando você se abre a um novo tipo de conhecimento, você precisa, de fato, começar a agir na realidade. Então isso também é uma expulsão de um paraíso. Beleza? A busca por conhecimento vai expulsar vocês de muitos paraísos. Estejam prontos para isso. Nem sempre o caminho de desenvolvimento pessoal é um caminho fácil. Fechou? Então agora a gente começa a escalar nessa árvore da vida. Começando por Malkut. O que é Malkut? Malkut, como eu falei antes, é o reino. Então é a matéria. Reino do quê? É o reino do conhecido. É o mundo comum, é onde a gente está inserido nesse momento. Todos nós estamos em Malkut. Malkut é a base aqui da árvore da vida, tudo que a gente é capaz de tocar. Para os cientistas, Malkut é a única coisa que existe. Malkut é a única coisa que é capaz de ser mensurada de fato. Então a ciência busca entender Malkut, mas ela não busca entender a espiritualidade, ela não busca entender essa abertura simbólica da percepção. A ciência busca entender o que é matéria, o que é passível de ser mensurado. Tudo que é passível de ser mensurável é Malkut. Tudo que é material é Malkut. Por exemplo, como é que você vai mensurar o amor? Você pode tentar mensurar por meio de ocitocina. Mas isso não é o amor, entende? Você pode tentar mensurar o amor por um cálculo matemático de
Quantas vezes as pessoas têm relação sexual dentro de um casamento, quantas vezes a pessoa tem relação sexual fora de um casamento. Isso é uma tentativa de mensurar, mas ainda não é o amor. Então a ciência busca tudo que é mensurável, tudo que está em Malkuth, tudo que a gente pode medir e palpar é Malkuth. Então Malkuth é relacionado, é simbolicamente relacionado ao que seria a Terra, aonde a gente está inserido. Nós estamos na Terra, Terra como planeta mesmo. É o centro da experiência humana é a Terra. A gente até sabe que existem outros planetas, sabe que existem outras galáxias, a gente talvez, algum de nós se torne astronauta e vá para a Lua, mas o que a gente experiencia, de fato, é a Terra. O ser humano é um ser terrestre. Então, Malkuth representa a Terra. Tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é perceptível aos nossos sentidos. Malkuth também representa a concretização de algo, algo que você imagina. De nada adianta você ficar só imaginando aquilo se você não colocar em prática. Malkuth é o lugar aonde você coloca em prática. No sentido de que, antes dessa aula começar, eu estava pensando em como seria a aula e imaginando o que eu falaria. Porém, agora, na hora de eu manifestar essa aula no mundo real, no mundo concreto, ela não sai de fato da maneira que eu planejei. Às vezes eu falo umas palavras meio que erradas, às vezes tem outros insights, mas ela está sendo concretizada. Então, o mundo concreto, o mundo da manifestação, o lugar onde a gente coloca a nossa ação e essa ação reverberará na vida de outras pessoas, se vocês pararem para pensar, a árvore da vida, vocês também são uma árvore da vida, eu também sou uma árvore da vida, todos nós somos aqui árvores da vida, de certa forma, porque todos nós passamos pelas experiências relacionadas à experiência do todo, todos nós somos indivíduos inseridos no todo. Então, quando eu falo algo, o algo que eu falo entra na tua percepção, portanto, entra na tua árvore da vida também, e por meio daquilo que eu falo, eu toco você em algum lugar. Quando eu me refiro à aula, por exemplo, nesse momento eu estou concretizando a aula. E ao concretizar, eu trago a ideia que eu tive sobre essa aula para Malkuth. E em Malkuth eu sou capaz de plantar a semente dessa aula para que ela cresça dentro das árvores de vocês também, por meio da mensagem. Então é como se eu estivesse semeando aqui, de certa forma. Malkuth tem muito a ver com a terra, tem muito a ver com semear. É onde você planta a tua ideia, é onde você planta a tua vontade, é o lugar onde você age. Então Malkuth representa isso, representa o palpável, a manifestação daquilo que você quer. Quando a gente correlaciona Malkuth com a psicologia, as estruturas da psique, Malkuth tem a ver com as funções do ego e da persona, que a gente já viu no módulo de psicologia analítica. Ego é a nossa noção de eu, e persona é a máscara social que a gente utiliza para agir na realidade. Então, por que o ego tem a ver com Malkuth? Porque é necessário que você tenha um ego, é necessário que você seja alguém, é necessário que você seja você, para que você haja aqui. É necessário que você tenha uma persona, que você utilize uma máscara social para conseguir passar uma mensagem, para conseguir agir na realidade, para conseguir trocar ideia com outras pessoas, para conseguir trabalhar, para conseguir, enfim, crescer como indivíduo. Então, o ego e a persona estão relacionados a essa matéria, a esse Malkuth. Bem como as nossas funções sensoriais, como por exemplo o tato, a própria audição, o olfato, paladar, são funções sensoriais que têm a ver com o sentir, com o tocar o que é a matéria. Nós tocamos a matéria e vivemos na matéria. Então muitas vezes a gente acaba tendo uma busca espiritual e etc e tal, e alcançar o todo, a transcendência espiritual, mas a gente esquece de agir na realidade. A gente vai na missa, a gente vai no culto no domingo à noite, mas na segunda-feira já está falando mal do vizinho. Ou já está pensando em como a gente pode desviar o imposto de renda. Então a gente está sempre nisso, a gente tem uma dificuldade em agir de acordo com aquilo que a gente fala, de agir de acordo com aquilo que a gente pensa, de agir de fato de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Malkuth é o lugar para agir. Malkuth também está correlacionado aos nossos instintos, a necessidade de sobrevivência, necessidade de ganhar dinheiro, de alimentação, de sexo, etc. Alguns comportamentos mais relacionados a Malkuth. O que seriam esses comportamentos relacionados a Malkuth? Quando o comportamento é equilibrado, quando está em equilíbrio, quando a pessoa está equilibrada consigo mesma, uma pessoa que tem essa correlação com o Malkuth, ela é pragmática e eficiente. Pragmatismo não do jeito negativo do pragmatismo, mas ela é direta ao ponto e ela é eficiente. Então ela também consegue ter estabilidade, ser estável com suas emoções, ser estável financeiramente. Ela também tem uma tendência a ter um autocuidado físico, porque ela entendeu que é necessário a matéria
é necessário que você esteja bem no teu corpo para que você seja capaz de agir de maneira apropriada. Tem até aquela frase clássica que é corpo fraco não aguenta espírito forte, algo assim. Mente fraca, enfim. Esse autocuidado físico é necessário. É como se você cuidasse do teu jarro para receber mais água. Se o teu jarro está quebrado, você não conseguirá receber a água. É nesse sentido. Um equilíbrio com o Malkuth também está relacionado ao que seria a conexão com a natureza. Estar conectado com a natureza, porque a natureza também é Malkuth. A natureza também é o real. Então esse contato com a mãe terra, digamos assim, é uma tendência a levar para o equilíbrio da nossa relação com o Malkuth, basicamente. Quando a gente está em desequilíbrio em relação a Malkuth, em relação a essa esfera na árvore da vida, em relação a nós mesmos, nós temos uma tendência a buscar a matéria cada vez mais. Mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para começar a agir. Eu preciso de mais posses. Eu preciso de um carro novo todo ano. Eu preciso. Matéria, 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 matéria. Porque só existe a matéria. Eu preciso mostrar para os outros que eu sou rico. E aí você vai ficando cada vez mais apegado às posses. Você vai negligenciando a abertura de possibilidades. Você vai negligenciando o outro. Você vai ficando só focado em ti mesmo, egoísta, rígido. A rigidez cognitiva também. Você não se abre para novos conhecimentos. E, sobretudo, você negligencia o teu corpo. Você acha que o teu corpo é só físico. Então, você vai na academia não pelo bem-estar corporal que isso vai trazer de fato, não pelo desenvolvimento até mesmo cognitivo que você vai ter por ir na academia, mas você vai na academia apenas para ficar mais bonito. E aí você é capaz de se socar de esteroide para ficar cada vez mais bonito. Você acha que está cuidando do seu corpo, mas na verdade isso é uma negligência. Você esquece que o teu corpo não é só um corpo, mas sim um receptáculo do espírito. Quando a gente está muito desequilibrado em Malkuth, ou seja, quando a gente é incapaz de ver que há mais coisa, a gente tem uma tendência a se apegar apenas à matéria, porque é só isso que a gente é capaz de perceber. Então, isso seria um comportamento relacionado ao desequilíbrio da Terra, digamos assim, da tua perspectiva com a Terra. E quando a gente entra em mitologia, todos os mitos relacionados a Malkuth são os mitos relacionados à criação do homem, a própria natureza e a fertilidade em si. Quando a gente olha para a mitologia grega, a deusa Gaia seria uma representação simbólica do que é Malkuth também. Gaia é a grande mãe, é a terra fértil, a terra que é capaz de ser fertilizada pelo homem e será cuidada a partir de agora. Então, todos os mitos relacionados a isso, a essa fertilidade, a possibilidade da vinda da primavera, do plantio e da colheita, tem relação com Malkuth. A criação do homem do barro também vem dessa relação com Malkuth. Obviamente, a gente não foi criado do barro em si, mas se a gente parar para pensar, os elementos que constituem o nosso corpo físico vieram do físico, vieram de algum lugar, vieram da própria terra, de certa forma. Porque na natureza nada se perde, né? Nada se perde. Então, é muito provável que as moléculas do meu sangue, os átomos, prótons, nêutrons, etc, etc e tal, que estão no meu sangue, que constituem os elementos do meu sangue, já constituíram o sangue de um dinossauro, de uma pedra, talvez. Porque nada se perde. A gente tem diversos elementos dentro da gente, ferro, por exemplo. Ferro que a gente come no feijão. Cara, ele faz bem para o nosso organismo, então a gente também está sendo alimentado pela própria terra, de certa forma. Os alimentos que a gente colhe, é a terra nos alimentando. Então, é a própria matéria alimentando a gente e a gente retribuindo a matéria. Só que hoje a gente se afastou da matéria, a gente destrói a natureza, etc, etc e tal. Então, a Gaia ela seria relacionada ao que seria Malkuth. Outro mito interessante também nessa relação com a fertilidade da terra, com a primavera, é o mito de Perséfone. Perséfone foi raptada por Hades, que é o deus do submundo na Grécia, e ela passa então com Hades 6 meses com Hades, 6 meses no mundo dos vivos. Então, 6 meses no mundo dos mortos, 6 meses no mundo dos vivos. Isso representa o que seria as estações do ano. A gente tem inverno, outono, primavera e verão. Na primavera e no verão, Perséfone sai do Hades, e aí a terra é fertilizada, a terra está viva. Quando Perséfone está com Hades, a terra está fria, as folhas perdem, as árvores perdem as folhas, etc. Outro mito relacionado a Malkuth é a descida de Ishtar para os infernos. Nós já temos uma aula aqui no clube sobre isso. Depois, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Mas Ishtar, ela vem antes de Perséfone, é praticamente o mesmo mito. Ishtar, ela
ela tem um esposo chamado Tammuz. Tammuz é raptado pela sua irmã gêmea, Ereshkigal. Ereshkigal é a deusa do submundo, é a deusa dos mortos, é a deusa do inferno, digamos assim. E Ishtar é a deusa do sol, ela é a deusa da natureza, ela é a deusa da fertilidade. Tammuz, então, é raptado e Ishtar não tem com quem copular, não tem com quem ter relações para que a natureza cresça e se desenvolva. Então ela precisa descer até os infernos para recuperar Tammuz e aí trazer novamente a fertilidade para a Terra. E ela passa por diversos estágios nessa jornada dela no submundo. É bem interessante a história dela. Depois, se quiserem assistir, tem uma aula sobre isso lá no clube. Eu tenho que lembrar qual é o número, não me lembro agora. Outra coisa relacionada a Malkuth, se a gente quiser pensar mais em modernidade e mitos modernos e filmes e livros, seria o filme Matrix. Quando a gente parar para pensar no que é a Matrix, Matrix é aquilo que a gente acha que é real. Então a gente tem uma tendência a achar que o que é real é apenas aquilo que a gente toca. Ora, aquilo que a gente toca é apenas uma das manifestações do que é real. Existem diversas outras coisas que são reais também, a gente é incapaz de perceber. A luz infravermelho, por exemplo, ela é real ou não é? Sim, ela é real. Mas como é que você sabe que ela é real? Ora, porque alguém foi capaz de perceber há muito tempo atrás. Só que a gente não é capaz de perceber o infravermelho a olho nu. Mas ele está na realidade. Então existem coisas na realidade que a gente é incapaz de perceber. Infrassons, sons que o nosso ouvido é incapaz de captar, eles existem, mas a gente é incapaz de captar por meio dos nossos sentidos. Então a gente tenta ampliar os nossos sentidos, criando uma máquina, criando um fone de ouvido especial, sei lá, para conseguir captar esse infrassom. A gente cria um óculos especial para captar o que seria o infravermelho. A gente precisa criar para entender mais sobre a realidade. E Matrix tem uma relação com Malkuth, porque Matrix é aquilo que a gente acha que é a ilusão do real. Então, a própria Matrix, no filme Matrix, ela representa Malkuth. Para além de Malkuth, temos Yesod. Yesod, então, seria a segunda esfera da árvore da vida. Seria a fundação, são os fios que passam pela parede para que a luz acenda. A gente não enxerga os fios. É a imaginação, é aquilo que dá base para o real. É necessário que você imagine para criar. É necessário que você consiga visualizar para daí então dar a fundação. Tudo que existe na realidade foi antes imaginado. Tudo que existe na realidade foi antes imaginado. Tudo, principalmente tudo aquilo que é criado pelo homem. Esse computador foi imaginado, esse relógio foi imaginado. Esse microfone foi imaginado. O clube da lapidação foi imaginado. Tudo foi imaginado. Em algum momento, inclusive, quando vocês estiverem num relacionamento e vocês começarem a imaginar como seriam os filhos de vocês, vocês já estão criando a possibilidade de uma família pelo simples fato de vocês imaginarem e planejarem. Então, tudo o que existe na matéria foi antes imaginado. Por isso que Yesod é relacionado à imaginação, à fundação do que seria a realidade. Se a gente entra na simbólica de planetas e na simbólica astrológica, Yesod é uma das representações simbólicas do que seria a Lua. Então a gente vai ter aqui as representações mitológicas de deusas lunares, de deusas também relacionadas à Grande Mãe, ao inconsciente. Porque Yesod é justamente essa imaginação, é o que dá base para a realidade. A Lua, ela permite que a gente consiga enxergar um pouco no escuro. Hoje eu sei que hoje fica um pouco complicado de perceber isso, mas pense na evolução do ser humano. Imagina que exista ali o Sol ao longo do dia e a gente consegue perceber o dia, a gente consegue ver em totalidade o que é a realidade, porque o Sol está lá no alto. Os nossos olhos evoluíram para que a gente enxergasse melhor durante o dia. Mas ao longo da noite surge também um luzeiro no céu, surge uma possibilidade de interpretação da realidade, mas ela é um pouquinho menor. Então a Lua tem uma correlação simbólica com o inconsciente também. A gente até é capaz de acessar o inconsciente, a gente é capaz de acessar, mas não vai ser um acesso tão forte se a gente não tiver a consciência necessária para mergulhar ali. A imaginação também está correlacionada à Lua, porque de noite a gente dorme, e ao dormir a gente visita o reino dos sonhos. E quando a gente sonha, a gente também está imaginando. Existe um outro mundo no mundo dos sonhos. Não somente a nível espiritual, mas a nível físico mesmo. O nosso cérebro ele entra num estado diferente do estado de vigília, a gente entra num estado reduzido de atenção e a gente começa a ter essas percepções de memórias, etc. Então seria isso também. Outra representação simbólica de Yesod é o útero. Por que o útero? O útero do feminino. Por quê?
Porque sempre que você tem uma ideia, você imagina a ideia. E aí você vai precisar gestar essa ideia em você. Fazer uma gestação do que seria a ideia. Ao gestar a ideia vai ficar no seu ventre, a nível simbólico, na sua ideia, para que daí então em algum momento ela nasça. Ou seja, ela vai passar um tempo na fundação, um tempo na imaginação, para daí então nascer no mundo. Para fazer o caminho do nascimento, o caminho de Tav. E Êxodo também representa a expansão de consciência que a gente tem por meio de insights, por meio das ideias. Quando a gente olha para psicologia, por exemplo, a Êxodo representaria o que é o nosso inconsciente pessoal. Todo o nosso imaginário, os sonhos, a própria emoção também está correlacionada com Êxodo. Porque quando a gente tem uma emoção, na verdade a emoção que a gente está sentindo não é experiência real. Geralmente é uma experiência imaginativa do real, do concreto. Então a emoção ela tem a ver com aquilo que a gente sente em relação àquilo que a gente esperava da realidade. Ela não é algo racional. A intuição também está correlacionada ao que seria Yesod. Sempre que a gente é capaz de intuir alguma coisa, tem essa correlação com a lua, com o inconsciente, com Yesod mesmo. Alguns comportamentos relacionados a Yesod que a gente tem no nosso dia a dia são os seguintes. Quando a gente tem uma conexão com o nosso inconsciente, quando a gente trabalha meditação, quando a gente trabalha criatividade, quando a gente presta atenção na nossa saúde emocional, a gente está equilibrando a nossa Yesod interior, digamos assim. Então a gente está equilibrando essas perspectivas simbólicas da realidade, a gente está equilibrando a nossa imaginação, a gente está equilibrando a nossa fundação. Por que a saúde emocional tem a ver com a fundação? Porque se você não tiver saúde emocional, se você for saúde mental, a gente pode chamar aqui também, você vai ser incapaz de agir na realidade de acordo com a tua vontade. Você vai ser sempre levado pela maré dos outros. Tua maré, hora está alta, hora está baixa. Se você for capaz de ter equilíbrio e saúde emocional, a tua maré sempre ficará estável e navegável. E por que eu falo maré? Porque a lua influencia nas marés a nível simbólico também. Os mares são o útero do mundo. Provavelmente a vida tenha se desenvolvido do mar, inclusive. As primeiras células, provavelmente o ancestral mais antigo do ser humano era um peixe, inclusive. Então tem essa correlação simbólica com o grande mar. A saúde emocional, a nossa emoção também flutua. Quando a gente está bem relacionado com a nossa saúde emocional, é como se a gente estivesse organizando o Yesod dentro da gente também, a nossa lua interior, se a gente quiser falar assim. E aí, a meditação e exercícios criativos ajudam nessa estabilidade, nessa organização emocional. Quando você está se sentindo triste, inclusive, quando você está se sentindo angustiado, quando você está se sentindo ansioso, a melhor forma para você conseguir se libertar, vamos dizer assim, ou conseguir organizar essa ansiedade, essa frustração, essa tristeza dentro de você, é por meio da criatividade. Ou seja, arte. Escrever aquilo que você sente, pintar um quadro, desenhar aquilo que você sente. Porque se você está instável emocionalmente, quer dizer que você ainda não foi capaz de racionalizar o que você está sentindo. Então não adianta você tentar dar razão para a emoção. Não, é necessário expor ela, criar algo para tirar ela dentro de você para que você volte a ter o equilíbrio. Então a meditação e a criatividade tem muito a ver com essa conexão com o inconsciente também, que traz mais saúde emocional. Quando a nossa relação com o Ieso está desequilibrada, a gente tem uma tendência a sempre fugir para a fantasia, ficar fantasiando as coisas como elas, pensando em como as coisas poderiam ser. A gente tem uma tendência a reprimir as nossas emoções. E por reprimir as nossas emoções, a gente pode vir a ter uma tendência a desenvolver dependência emocional. Não somente em relacionamentos, mas a dependência emocional do só fazer aquilo que os outros acham que é certo. Isso também é um tipo de dependência emocional. Quando você só age pautado na vontade do outro, você está dependendo da vontade do outro. Portanto, você está dependendo da emoção do outro em relação a algo. E aí você só vai gostar de algo se o outro gostar também. Isso também é um tipo de dependência emocional. Fuga na fantasia pode ser relacionado ao uso de drogas. Então a pessoa ela vai se dopar de droga para não ter que encarar a realidade, para ficar ali no mundo das ideias. E aí quando a pira da droga baixar, a pessoa não vai conseguir trazer os insights que ela teve de lá para o mundo real. Em compensação, se você for capaz de se dedicar ativamente a tentar ser mais criativo, você é capaz de canalizar a tua imaginação na realidade. Certo? Quando a gente fala de mitologia, existem alguns mitos também relacionados a Yesod. Yesod, como eu falei antes, é o grande útero, é aquilo que gera a verdade. Então, mitos relacionados à grande mãe, relacionados à mãe arquetípica, aquela que gesta no seu ventre o Salvador,
são mitos relacionados a Yesod. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, é uma história relacionada ao arquétipo de Yesod. Quando a gente olha para a estrutura da Cabala hermética, aqui, Cristo, Jesus Cristo, seria uma representação simbólica do que é a verdade manifestada, que é a Tiferet. Então aqui estaria Cristo. Para que essa ideia de Cristo, para que o corpo de Cristo venha para o reino, para Malkut, para o real, é necessário que alguém geste essa pessoa, que veio diretamente de Deus. Então Deus se manifesta em Cristo. Mas para que Deus se manifeste no mundo real por meio de Cristo, é necessário que alguém geste, que alguém dê a luz para esse Cristo. Que alguém dê a fundação dele, na realidade, o corpo, a matéria. Essa fundação está correlacionada à mãe. Então, a mãe de Cristo, a mãe de Buda, a mãe de Krishna, são todas relacionadas simbolicamente a Yesod, que é o grande útero, aquilo que gesta a verdade. Outro mito relacionado a Yesod, que daí está relacionado ao mar, ao emocional, aquele que cuida das ondas, é o mito de Iemanjá, a história de Iemanjá, que é a rainha das ondas. Ela é a deusa do mar, então ela tem a ver também com essa correlação simbólica com a lua, com a emoção, com o acolhimento, mas ao mesmo tempo tem a ver com as tempestades, tem a ver com o naufrágio, tem a ver com a ilusão. Então Iemanjá também tem essa correlação com Yesod. Outra correlação interessante com Yesod, aí mais da cultura pop, seria Morfeu, o Morfeu do Sandman. Sandman é um quadrinho, são histórias em quadrinho, do Neil Gaiman, e ele traz Morfeu, que é o deus do sono e dos sonhos. Ele traz a interpretação dele sobre o que seria esse deus dos sonhos. Então, por que Morfeu é uma representação de Yesod? Porque quando a gente está sonhando, a gente está em contato com o nosso inconsciente, a gente está em contato com o nosso imaginário. Então, o sonhar tem muito a ver com Yesod também. E, ao mesmo tempo, Yesod tem a ver com a primeira abertura que a gente tem para uma realidade um pouco maior. Por exemplo, existe nesse momento uma realidade que todos nós estamos experienciando, certo? Mas se a gente começar a imaginar coisas aqui, imaginar como vai ser o nosso dia amanhã, imaginar como vai ser o mundo daqui a 5 anos, imaginar o que a gente quer da vida, a gente começa a abrir a nossa percepção para algo que não está no concreto. Então é como se a gente começasse a ver o mundo de uma forma maior. A gente começa a olhar para além do agora. A gente começa a planejar e começar a estruturar a fundação do que seria uma nova realidade para a gente, por meio da imaginação. Isso seria o começo da saída da Matrix, no filme Matrix. Há um despertar para o todo, um despertar para a ilusão. Você percebe que você estava preso em coisas ilusórias, que antes você achava que era real. Então Morfeu, em Matrix, que é aquele cara que desperta o Neo, que dá as 2 pílulas para Neo escolher, ele é uma representação simbólica também do iniciador, de Yesod. É aquele que abre o véu da ilusão, é aquele que mostra a realidade de uma forma maior, aquele que alimenta o imaginário, aquele que mostra o crescimento, aquele que desperta quem está adormecido. Nesse momento, talvez eu esteja tentando fazer esse papel aqui também. De certa forma, de tentar comunicar algo para que vocês consigam ampliar a consciência de vocês. Então, a gente já falou sobre Malkut e Yesod. E existe um caminho que liga Malkut a Yesod. Esse seria o caminho de Tav, que é o caminho que liga o mundo físico para o mundo imaginário. E, ao mesmo tempo, é o caminho que liga o mundo imaginário ao mundo físico. Ao mesmo tempo que é o mundo da imaginação, é o mundo da fundação do real. Tav, a palavra Tav, significa cruz ou encruzilhada. E eu pensei por um bom tempo o porquê que Tav, a cruz, está aqui e não necessariamente aqui. Eu achei que a cruz estaria aqui, na verdade, mas o símbolo da cruz está aqui na base. Por quê? Porque cruz, o símbolo da cruz, é um eixo vertical e um eixo horizontal. Tudo que é horizontal tem a ver com matéria. E tudo que é vertical tem a ver com espírito. Então, o caminho da cruz tem a ver com você ser capaz de unir espírito e matéria. Espírito não necessariamente tem a ver com o espírito de alma, mas o espírito criativo. É necessário que você seja capaz de unir o espírito criativo, ou seja, a tua ideia, a tua imaginação, e aí então canalizar ela na matéria, para que você tenha uma vida com mais sentido e significado, de acordo com a tua vontade.
Então, por isso que ela representa a cruz também. E encruzilhada, porque toda ideia que a gente tem abre na gente a possibilidade de uma encruzilhada. O que é uma encruzilhada? Encruzilhada é onde você vai precisar escolher qual caminho seguir. Então você vai ter várias ideias, várias imagens, várias percepções sobre a realidade e vai precisar escolher uma delas para seguir. Vários caminhos se abrem quando você tem um insight. Qual deles é mais alinhado à tua verdade? É esse que você deve seguir. Então, Tav representa isto. Ao mesmo tempo, Tav representa também o que seria essa saída do mundo material. É a subida, no caso, né? Saindo de Malkuth, chegando em Yesod. Seria a saída da percepção terrena para ampliação da percepção. E, ao mesmo tempo, temos o caminho de volta, que seria a manifestação no mundo material de uma ideia que você teve aqui. Você captou a ideia, finge que isso aqui é uma lâmpada, você captou a ideia, agora você vai tentar executar ela na realidade. Você foi capaz de ver um mundo maior, porque você teve insights. Então, tem a ver com isto. Quando a gente olha para o tarô, o caminho de Tav está correlacionado ao arcano O Mundo. Por que o mundo? Porque o mundo, o arcano 21, representa a realização, o fim de um ciclo. Então, é o nascimento de algo novo. Você está colocando algo no mundo. Se a gente olhar para o arcano, a gente vai perceber que existem quatro animais aqui. Cada um desses animais, pessoas, enfim, representa um dos elementos, que seriam os elementos da realidade. Se a gente olha para o mundo, isso aqui parece uma vagina que está dando luz a uma ideia nova, despida da verdade. Ela carrega consigo 2 bastões e ela é o ponto central, que é o equilíbrio. Cada bastão pode representar também uma das colunas da árvore da vida, a integração nela mesma. O mundo tem a ver com esse nascimento de algo novo. É a manifestação daquilo que você imaginava no mundo real. A gente pode perceber dessa forma também. Tav. Tav é a manifestação do que era imaginado no real. Como que a gente entra nesse caminho de Tav? Vamos colocar entrar, né? Por meio da arte, da própria visualização criativa, por meio da imaginação. Quando a gente está meditando ou contemplando algo, a gente começa a entrar num certo tipo de estado alterado de consciência. A gente começa a ir para o mundo da lua. Sabe? Quando o professor está falando alguma coisa que vocês não gostam tanto e você começa a viajar na maionese, ter vários insights, você está indo para o mundo da lua. Simbolicamente falando, você está em Malkuth, prestando atenção numa aula chata para um caralho. É uma aula chata. Você está aqui em Malkuth. Você está vendo lá? Aula de matemática elementar. E o professor começa a falar, mas você não quer saber sobre matemática elementar. Na verdade, você gosta mais de filosofia. E aí você começa, lá em Yesod, a pensar sobre filosofia, pensar sobre Platão, etc. E aí o teu corpo, a tua mente, que estava em Malkuth, tentando prestar atenção no 1 mais 1, começa a viajar, começa a subir. E aí você fica fazendo esse caminho aqui para o mundo da lua, que é Yesod. O mundo imaginário. Então, meditar é necessário para que você acesse também esses insights. Fazer arte, pintar, escrever poesia, exercitar a tua arte mesmo, se visualizar, ver o que você quer da vida, se abrir a novas experiências também te coloca em Tav. Tav tem muito a ver com o assombro, com o nascimento de uma nova perspectiva sobre a realidade. Quando você se coloca numa nova experiência, a tua perspectiva sobre a realidade aumenta e dá aquele sentimento de caramba, como o mundo é grande. E eu não percebia. A tua perspectiva já era, já abriu. Isso é se colocar em Tav também, a sensação de novo, novidade. Quando Alice, por exemplo, entra lá no buraco do coelho e ela enxerga que tem um mundo gigantesco dentro de uma toca, basicamente. Isso é uma nova experiência, é você entrando na toca e vendo que há mais realidade. É você saindo da caverna. Isso é entrar em Tav. É você sair da matéria e perceber que aquilo que você percebe não é tudo que existe. Outra forma de entrar em Tav é por meio da psicoterapia, que é quando você vai no terapeuta com um certo tipo de problema e o terapeuta te dá as ferramentas necessárias ou conversa com você por meio do questionamento socrático e abre a tua perspectiva sobre a realidade. Então você é capaz de entender aquilo que aconteceu contigo na matéria sobre uma nova ótica e você ressignifica o trauma. Então essas são as formas de entrar em Tav. Então agora a gente chega na nossa terceira esfera da árvore da vida, que seria a esfera de Hod. Hod é esta aqui.
primeira esfera do caminho da mão esquerda ou da coluna da esquerda. Hod, tá ligado? Tanto a Yesod, quanto a Malkut, quanto a Tiferet, quanto a Gevurah e quanto a Netzah. A gente vai falar mais sobre esses caminhos nas próximas aulas. Mas Hod tem a ver com a comunicação, tem a ver com a sabedoria, tem a ver com a racionalidade, sobretudo. Então, Hod seria a representação simbólica, se a gente quiser entrar nessa linguagem mais astrológica, de Mercúrio. Tem a ver com a comunicação, tem a ver com o conhecer, o abrir a perspectiva sobre o conhecimento em si e aquele esplendor que você sente ao aprender algo novo e ao ser capaz de comunicar aquele novo que você aprendeu. Tem a ver com o uso da razão, com o intelecto, com a inteligência. A inteligência é uma palavra interessante de ser usada. Inteligência vem de intellegere. Intellegere tem a ver com escolha. Escolher dentre. Então você vai ter várias opções e vai precisar fazer uma escolha. Quando a gente coloca isso relacionando à comunicação, existem diversas palavras e diversos exemplos que eu posso utilizar. Mas se eu for um bom comunicador e for capaz de dominar a linguagem, eu serei inteligente a ponto de escolher as palavras certas para falar exatamente aquilo que eu preciso falar. E a minha comunicação será mais assertiva. Então, Hod tem a ver também com essa comunicação, com essa linguagem, com a razão, com o uso da inteligência, para que você seja capaz de comunicar a verdade, de comunicar aquilo que você pensa, de falar sobre aquilo que é real para você e com essa fala ser capaz de criar a possibilidade do entendimento na mente do outro também. E aí, se a gente olhar para o lado negativo, uma pessoa que está em Hod, vibrando na sombra, digamos assim, de Hod, seria uma pessoa com uma lábia gigantesca capaz de mentir para todo mundo. E é justamente a sombra de Mercúrio, né? Quando a gente faz a correlação de Hod com as estruturas da psique e com a forma que a gente tem de se expressar no mundo, seria uma correlação com a lógica, com o próprio pensamento racional em si. A linguagem, a cognição tem a ver com Hod, com essa esfera da árvore da vida. Então tudo que é lógico, todo esse pensamento racional tem a ver com Hod. Alguns comportamentos relacionados a Hod são, quando em equilíbrio, quando você tem clareza de pensamento, significa que você está bem articulado em Hod. Quando você tem uma boa comunicação e, sobretudo, quando você tem análise crítica. Por que análise crítica é tão importante? Porque Hod, vocês vão perceber isso ao longo das próximas aulas, mas Hod é o começo do entendimento do restante da árvore da vida. Hod, por meio da comunicação, você é capaz de entender a linguagem. Se você não tiver senso crítico, você é capaz de acreditar em tudo o que te dizem. E aí você fica perdido, sem saber qual caminho seguir. Porque uma hora falam que comer ovo é ruim. Aí daqui a 2 semanas, ovo é a melhor proteína. Entende? Você já vai se perdendo nisso. Aí dizem que você tem que investir no jogo do tigrinho para ganhar mais dinheiro. E você vai acreditando que vai ganhar dinheiro naquilo ali. Então, se você não tiver análise crítica sobre aquilo que te é dito, você vai se perder no teu caminho. E a análise crítica tem a ver com a razão também. Muitas vezes a gente vai acreditando nas pessoas que falam coisas pra gente, porque a pessoa que está falando algo, ela parece ser uma autoridade no assunto. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Só parece ser. Se a gente tiver capacidade de fazer uma análise crítica, a gente não deixa que informações inúteis entrem na nossa cabeça, na nossa percepção. E a gente não se perde no nosso caminho. Outra função relacionada a Hod é a compreensão simbólica. É o entendimento dos símbolos, entendimento da linguagem, entendimento da comunicação em si. A semiótica, sobretudo. Já comportamentos negativos ou desequilíbrio em Hod seria relacionado ao excesso de racionalidade, no sentido de achar que você, em algum momento, será capaz de explicar tudo. Não, você não vai ser capaz de explicar tudo. Ou de racionalizar sobre tudo. Existem coisas que não vão ser explicadas por meio da razão. Serão explicadas apenas pelo meio da arte, pelo meio da poesia, pelo meio da emoção em si. Outra coisa relacionada a um desequilíbrio de Hod dentro da gente, digamos assim, é a nossa rigidez cognitiva, a dificuldade que a gente tem de se abrir para uma nova perspectiva, para um novo conhecimento. Então a gente fica rígido só em relação àquilo que a gente já sabe. A gente fica preso em relação àquilo que a gente já sabe, sem querer aprender novo. Outra coisa relacionada ao desequilíbrio em Hod é a falta de comunicação. Então você não fala o que você sente, você não é capaz de articular aquilo que você quer, você é incapaz de dizer aquilo que você está buscando. Então essa falta de comunicação tem a ver com esse desequilíbrio de Hod também, na nossa perspectiva psicológica. Outra coisa, uma pessoa que está
com a comunicação desequilibrada, tem uma tendência a ser uma mentirosa. Então ela começa a contar mentiras para convencer os outros para conseguir algo. Então uma tendência também ao excesso de mentiras e mentiras e mentiras seria um desequilíbrio dessa comunicação também. Quando a gente olha para mitologia, acho que Rod é uma das mais fáceis de a gente conseguir perceber quais seriam os mitos relacionados, né? Então, os mitos relacionados a Rod são os mitos sobre os escribas, sobre os deuses que detêm certo tipo de conhecimento e detêm a comunicação. O comércio também está correlacionado a Rod. Então, são deuses que estão fazendo essa ponte entre o que seria Malkuth, seria a realidade, com uma inteligência mais superior, uma inteligência mais elevada. Eles ficam fazendo esse caminho. Então a gente tem Hermes, ou Mercúrio, para os romanos. Hermes é o único deus grego e romano bem-vindo tanto no Olimpo quanto no Hades. Ele é o único que é capaz de subir e descer. Assim como o nosso intelecto, nosso pensamento. A gente é capaz de pensar em coisas altas e ao mesmo tempo pensar em um monte de merda. Então quando a gente for capaz de articular esse pensamento, articular a nossa razão, a gente é capaz de dominar os dois mundos, digamos assim. A gente nem fica tão deslumbrado com as possibilidades e nem fica tão desesperado com as coisas negativas. Thoth também é o deus escriba dos egípcios, é o bibliotecário, é o deus da sabedoria. Exu, que seria o grande comunicador na mitologia iorubá, na Umbanda. Exu geralmente é mal visto, ele é visto como sendo o diabo pela igreja católica ou pela igreja cristã, mas Exu, na verdade, é o comunicador entre os mundos. Ele é aquele que está mais próximo do ser humano, junto com os pretos velhos e com as... Esqueci o nome agora das outras. Mas, enfim, ele é a entidade que está mais próxima ao ser humano, sempre fazendo essa comunicação entre o superior e o inferior. Prometeu também na mitologia grega, é aquele que rouba o fogo do conhecimento, do intelecto e traz para o ser humano. Então também tem essa relação simbólica com a comunicação, com a linguagem. É aquele que é o mensageiro. Rod seria o mensageiro da árvore da vida, digamos assim. E ao mesmo tempo são os guardiões de segredos. Por que são os guardiões de segredos? Porque o conhecimento é complicado. Quando a gente tem conhecimento sobre algo, a gente carrega um fardo também. Então, muitas vezes, esses deuses mitológicos relacionados a ser o guardião dos segredos, eles estão guardando um certo tipo de conhecimento para que ele não caia nas mãos erradas, para que o conhecimento não seja deturpado. Porque se a gente olhar para a realidade hoje, se a gente olhar para o mundo moderno, tudo está deturpado, tudo está mudado. As pessoas não conseguem ter um entendimento profundo da coisa em si e começam a falar bobagens. E aí todo mundo começa a acreditar na bobagem. Então por isso que antigamente existiam tantas ordens herméticas, ordens fechadas. As pessoas que detinham o conhecimento sobre construção tinham uma ordem. As pessoas que detinham o conhecimento sobre armas de guerra tinham outra ordem, e etc. Então era fechado para que não vazasse alguns conhecimentos. E não fosse deturpado, não fosse jogado pérola aos porcos, basicamente. Quando a gente olha para os caminhos relacionados a Rod, o primeiro deles é o caminho que conecta Rod com Malkuth, que seria o caminho de Shin. Seria esse traçado aqui, Shin. Então, é o caminho da comunicação, é o caminho da manifestação por meio da fala, do intelecto e da razão, do compartilhar o conhecimento. A palavra Shin, ela significa em hebraico dente. E eu também fiquei pensando no porquê que significa dente. E aí tem duas possibilidades aqui de interpretação do porquê que Shin significa dente. Se é justamente esse caminho aqui que faz do conhecimento para a tentativa de ensinamento. Dente, por quê? Porque para que você seja capaz de mastigar um certo tipo de informação que você teve de um acesso, digamos assim, que você teve, ou mastigar o conteúdo de um livro profundo e passar para aquelas pessoas que ainda estão começando na jornada, que estão começando a aprender. E ao mesmo tempo, significa dente porque ter dentes fortes significa que você já alcançou um certo tipo de maturidade. Todo mamífero, ele tem primeiro, antes de ter a arcada dentária final, essa arcada dentária adulta, ele tem os dentes de leite. Então, enquanto a gente tem dentes de leite, é impossível para que a gente consiga comer determinados alimentos. Os nossos dentes cairão. E aí, então, a gente terá dentes fortes para ser capaz de mastigar o nosso alimento. Ou seja, quando a gente tem os dentes fortes, significa que a gente começou a alcançar um certo tipo de maturidade. E por ter a maturidade, a gente é capaz de entender coisas que antes a gente não entendia.
Ao conseguir entender coisas que antes a gente não entendia, a gente vai ganhando um certo tipo de autoridade intelectual, vai ganhando um certo tipo de sabedoria. A gente vai começando a ter mais chaves de acesso, digamos assim, para a sabedoria em si. Então a gente consegue ter mais chaves de acesso, mais entendimento, para conseguir acessar cada vez mais e mais conhecimento e mastigar mais e mais informação para compartilhar essa informação. Então, Shin tem a ver também com ter as chaves para acessar o conhecimento. E aí, essas chaves, elas podem ser conquistadas. Como que a gente pode conquistar essas chaves do conhecimento? Pense no vestibular, por exemplo. O que é um vestibular? O vestibular é uma prova que você faz para entrar na faculdade, certo? Ok. Mas se a gente olhar para o vestibular como uma chave que você terá para abrir o portal da faculdade que você deseja. Só que para que você consiga ter essa chave, que vai abrir o portal para a faculdade que você deseja, você precisa ter se munido de conhecimento para daí então conseguir conquistar essa chave. Então, Shin tem muito a ver com essa obtenção de conhecimento, aprendizado, para que daí você tenha as chaves do conhecimento que vão te abrir as portas necessárias para que você trilhe o teu caminho. Shin também teria a ver com uma iniciação, quando você recebe um certo tipo de informação que vai te abrir uma nova perspectiva sobre a vida. A iniciação xamânica, por exemplo, enfim, mais relacionada a ordens esotéricas. Shin também tem a ver com a inteligência prática, algo que você aprende e executa. Por isso que ela está relacionada a Hod e a Malkut. Você aprendeu, você tem o conhecimento e aí você executa na matéria. De nada adianta só o conhecimento, é necessário conhecimento e ação. Shin também está relacionado à transformação, sobretudo a transformação da burrice para a inteligência, da transformação da inconsciência para a consciência, mas também relacionado à transformação do antigo eu, daquele eu que estava só apegado à matéria, do antigo eu que estava apegado a uma perspectiva ilusória da realidade, para um novo eu. Para um novo eu, um eu mais com mais percepção, com mais abertura de possibilidades sobre a realidade mesmo. Então, relacionado ao fogo e à transformação. E se a gente olhar para o ícone em hebraico, a gente consegue perceber que Shin, isso aqui é Shin em hebraico, tá? A gente consegue perceber que Shin tem 3 risquinhos aqui. É como se houvessem 3 chamas que saem dele. E se a gente olhar para a árvore da vida, existem também 3 chamas que saem aqui. Então a gente tem uma chama representando o pilar da misericórdia, uma chama representando o pilar da severidade e uma chama representando o que seria o equilíbrio. O fogo da transformação virá quando você for capaz de entender que isso tudo faz parte do um. Você vai se transformando naquilo que você quer se tornar, por meio da misericórdia, severidade e do equilíbrio. Então essas 3 chamas são correlacionadas ao caminho de Shin também. Quando a gente olha para o tarô, Shin tem a ver com essa purificação. E um dos arcanos que melhor fala sobre a purificação, ou sobre o renascimento, sobre a escolha, sobre a possibilidade de crescimento e de renascimento, sobretudo, seria o julgamento. Então, o arcano do julgamento representa simbolicamente esse caminho de Shin, esse caminho de escolher de fato aquilo que virá à tona, aquilo que voltará à luz, aquilo que será purificado. Então, essa é a correlação simbólica quando a gente entra em tarô. Como que a gente entra em Shin? Como que a gente faz para entrar nesse caminho de Shin? Por meio do estudo e do aprendizado. Simples. Não é nenhum esforço meditativo nem nada. É necessário que você reflita, que você aprenda o que você quer aprender, para daí então executar. É necessário que você reflita e haja. Isso. O caminho de Shin tem a ver com isso, com aprender e agir. Também relacionado a Hod, nós temos o caminho que liga Hod a Yesod, que aí seria o caminho de Resh. É o caminho que liga o intelecto racional à imaginação. Então, comunicação na imaginação. Resh, em hebraico, significa cabeça, pensar. Na verdade, significa testa, significa a parte frontal da cabeça. A nuca, a cabeça como um todo, seria Resh e P. P significa a nuca. Mas cabeça, pensar, a iluminação, aquilo que vem por meio do teu intelecto. É como se você fosse, é quando você é capaz de unir a razão com a intuição. Você tem um contato com algo maior. E ao mesmo tempo, Resh também significa liderança. Por que liderança? Quando a gente é capaz de unir a razão com a intuição, a gente tem acesso a novos conhecimentos.
Intuição tem a ver com aquilo que ainda não existe. É você olhando por meio do teu aprendizado, por meio da tua perspectiva, para a realidade e percebendo que existe algo faltando, talvez, que poderá ser criado por você. Portanto, se você se dedica a essa criação relacionada à intuição que você teve ao perceber a realidade, você se torna um líder. Por quê? Porque você é o primeiro a criar aquilo que ainda não existe no real. Você, por meio da tua imaginação, alcança a razão e agora você fará este caminho aqui, ó. Você, por meio da tua imaginação, alcançará a razão e agora você executará na realidade. Ou vice-versa. Você terá um entendimento, o conhecimento necessário e com isso imaginará algo novo. E aí então você trará para a realidade. Você vem de Hod para Yesod, imagina em Yesod, faz a fundação imaginária em Yesod e trabalha nisso em Malkut. Então por isso que é também a liderança. Outra coisa relacionada ao hash é a necessidade de autoconhecimento. Você buscando autoconhecimento, você conhecendo a ti mesmo para conhecer a realidade. Conhecerás a ti mesmo e com isso conhecerás os deuses do universo. Autoconhecimento é a chave para absolutamente tudo na vida. Tudo. Se a gente sabe muitas técnicas, mas não conhece a nós mesmos, de nada adianta as técnicas que a gente descobre. É necessário conhecer a si mesmo para conseguir viver uma vida que faz sentido para ti. Porque senão, talvez você viva uma vida que faz sentido para o outro, mas não para ti. Quando você é capaz de se conhecer, é como se você fizesse este caminho aqui, na verdade, ó. É complicado falar de Cabala porque é tudo ao mesmo tempo acontecendo. Mas quando você desenvolve autoconhecimento, é como se você alcançasse a tua verdade, que é representada por Tiferet, tivesse uma noção racional do que é essa verdade, conseguisse entender as técnicas necessárias para executar essa tua verdade no mundo, imaginasse como seria o mundo e aí então manifestasse no mundo. Então o autoconhecimento é a busca por esse centro aqui, relacionado a Tiferet. Só que para chegar ali é necessário que você tenha esse intelecto. Por isso que tem a ver com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a verdade. Essa é a real. Quanto mais você conhece a ti mesmo, mais perto do conhecimento da verdade você está. Quando a gente olha para o tarô, Hash é simbolizado pelo Sol. O Sol, o arcano do Sol, ele é um dos meus preferidos, principalmente esse do Eight. Ele é muito bonito, ele mostra um bebê montado num cavalo branco, segurando uma bandeira que representa a vitória, e parece que ele está saindo de uma muralha e tem um jardim lá atrás também. Essa muralha aqui representa um labirinto. Então, o bebê representa a potência. A potência é aquilo que está domando o cavalo, domando o que é arbitrário, os instintos arbitrários. Você desenvolve a potência de agir de acordo com a tua vontade quando você sai do labirinto do inconsciente, por exemplo. Porque agora você tem mais clareza para agir. O Sol é uma representação simbólica de Tiferet, que a gente viu antes, bem por cima. Tiferet seria a verdade. Então, quando você começa a se conhecer, quando você começa a mergulhar em ti mesmo, você começa essa saída desse ciclo de repetição inconsciente que você tinha e você começa a renovar a tua potência. Você tem mais clareza para agir na realidade. Isso simboliza o Sol, isso simboliza o caminho de Hash. A clareza é o entendimento daquilo que você precisa fazer. Você une o conhecimento com a intuição para daí então agir. Você não está à mercê apenas da razão, nem apenas da intuição. Não, é a união dos dois para agir no mundo. Isso te traz mais potência, mais ação. Por isso que é um bebê, é uma criança, domando um cavalo. Como que a gente entra então em Hash? Algumas atividades podem ajudar a gente a ter mais contato com essa intuição, com esse conhecimento, com esse autoconhecimento sobretudo. Diário dos sonhos é legal, né? Você anotar os teus sonhos e depois tentar fazer uma análise sobre eles, entender o que eles significam. A leitura simbólica do tarô também abre essa intuição, abre essa perspectiva mais simbólica sobre a realidade. E sobretudo a psicoterapia. Aqui em Hash não estão as terapias comportamentais, mas sim as terapias que falam do inconsciente. As terapias comportamentais são mais Malkuth mesmo, são mais funcionais assim. A terapia de Hash, ela está mais relacionada ao mergulho no inconsciente, ao mergulho no entendimento de símbolos, significados, etc. Então é mais a psicanálise ou até mesmo as terapias integrativas. Beleza? Bom, chegamos na esfera de Netzah, então. Netzah. O que é Netzah? Netzah seria a primeira esfera do lado da misericórdia,
da estrutura da misericórdia, do lado mais da bondade, digamos assim. Netzah significa vitória e ao mesmo tempo significa beleza, significa emoção. Existem 3 caminhos que ligam Netzah. Existe o caminho que leva ela para Malkut, Netzah e Yesod, e Netzah e Hod. Então, Netzah, a nível simbólico, e se a gente quiser entrar em astrologia, seria relacionado ao planeta Vênus, que tem a ver com o nosso desejo, com a nossa emoção, com a inspiração, com a vontade criativa mesmo. Isso seria Vênus. Então, Netzah tem muito a ver com essa beleza, com a emoção, com a emotividade, com a poesia, com tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que a gente não consegue racionalizar, tudo aquilo que é mais sentir mesmo. Então as musas, a própria arte, a poesia, enfim, música, é tudo relacionado à esfera de Netzah. Quando a gente faz uma correlação com as funções psicológicas, Netzah tem a ver com a emoção e com a inspiração que a gente sente por meio da emoção. Então tem a ver com o sentir, tem a ver com essa conexão também que a gente faz com os outros. Por isso que geralmente Vênus é associada ao sexo e à amizade, porque o sexo é a maior conexão que a gente pode ter com alguém. Então essa conexão que a gente faz com o outro, essa conexão que a gente faz por meio da conversa também, é um tipo de manifestação do que seria Netzah. Alguns comportamentos relacionados a Netzah, quando a gente está equilibrado em relação à nossa expressão, à nossa emoção, a gente consegue ter uma boa expressão. E a gente sente entusiasmo ao expressar aquilo que a gente quer expressar. A gente consegue ter conexão emocional com os outros também. Quando a gente está em desequilíbrio com a nossa Netzah, digamos assim, a gente tem uma tendência a cair na busca excessiva por prazer. E também ter um certo tipo de insegurança emocional. A gente busca ser aceito o tempo todo pelo outro, sempre buscando agradar e agradar, agradar. E a gente também tem uma tendência a ter muita criatividade, mas não colocar ela em prática. Então, é a criatividade sem ação, criatividade que não serve para nada. Pensar num monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. Aí os principais mitos que se relacionam com Netzah são os mitos relacionados a tudo aquilo que é inspiração, aquilo que é beleza. As musas inspiradoras, por exemplo, têm uma relação muito, muito significativa com o que seria Netzah. Para que serve a musa? A musa serve para inspirar. A musa é uma abertura para inspiração. Quando a gente quer ter um contato com a beleza da cultura, do mundo, a gente vai para onde? Quando a gente quer ter um contato com arte, quando a gente quer ter um contato com algo que vai expandir a nossa percepção do mundano, quando a gente quer ter um contato com a beleza, a gente vai para a casa das musas. E aonde é a casa das musas? A casa de tudo aquilo que é a lembrança, de tudo aquilo que é a história, de tudo aquilo que é a beleza do mundo. A casa das musas é o museu. Então, quando a gente entra num museu para ver, sei lá, Mona Lisa, para ver qualquer obra de arte, a gente está entrando na casa das musas para conseguir ter essa correlação emocional, essa conexão emocional com o todo, com a obra, com a beleza em si. Essa conexão com a beleza tem a ver com o amor também. O amor é um certo tipo de beleza. E aí a gente tem a correlação simbólica do mito de Afrodite. Afrodite é a mais bela, a deusa do amor, a deusa da paixão, a deusa das relações, enfim. Quando a gente entra na mitologia Yorubá, na mitologia da Umbanda, a gente teria Oxum, que é a rainha das cachoeiras. Se a gente parar para pensar, a cachoeira ela é a emoção fluido, ela é diferente de um lago ou diferente de um rio, ela é algo que vem de cima. Ela é como se fosse uma inspiração também relacionado à cachoeira em si, é como se as águas superiores descessem. Então isso te lava, isso abre a tua percepção simbólica também. É a inspiração em si. Aí os aspectos mais negativos do que seria Netzah, que ela entrega para o prazer, seria Dionísio, que é o deus do vinho, o deus das bacanalhas, o deus das festas dionisíacas, que tem a ver com o prazer, o se entregar para o prazer, se entregar para o sexo, se entregar para o mundo. Orfeu, que é o poeta que busca Eurídice, que está no mundo dos mortos, ele sonha em poder reviver Eurídice, mas ele não consegue, então ele toca a lira, enfim. Se a gente olhar para Matrix, para o filme Matrix, a Trinity, que é a namorada do Neo, né? Ela seria a representação simbólica do que é a beleza, do que é também o que inspira Neo a continuar a sua luta para se libertar de Matrix. E aí a gente tem os caminhos que ligam Netzah a outras esferas, como por exemplo o caminho de Kof, que liga Netzah a Malkut. Então seria este caminho aqui, de Malkut para Netzah. Esse aqui seria o caminho de Kof.
Kof tem a ver com receber a inspiração de algo ou de alguém, receber o entusiasmo, assistir alguém falando daquilo que essa pessoa ama para ver se isso que essa pessoa ama reflete em você. Então tem a ver com esse conectar também. É o absorver o entendimento do outro por meio da tua emoção, o entusiasmo, o tesão por viver. É quando você se encontra, se conecta com outras pessoas que também buscam aquela verdade. Então tem a ver com festas, com networking, com confraternização, com aulas, com apresentações, com teatro, tem a ver com esse lado. Nesse momento é como se vocês estivessem em KOF também. Porque eu estou apresentando aqui com entusiasmo, então isso de certa forma alimenta o entusiasmo de vocês também. E vocês talvez não estejam absorvendo tudo que eu estou falando aqui por meio do racional, mas vocês absorvem também por meio do emocional. Então isso tem a ver com esse caminho de netzar, de abrir a beleza, de olhar para algo maior por meio do outro. E Kof, que é o caminho, significa em hebraico nuca. Por que nuca? Porque sempre que você vai ver alguém se apresentar, você não vai ver apenas a pessoa, você vai ver mais pessoas ali também olhando para aquela pessoa. Se a gente estivesse numa sala de aula física agora, e tivesse aqui um monte de gente sentada na minha frente, e iam ter várias cadeiras e vocês iam estar olhando para mim, mas vocês não iam ver só eu, vocês iam ver a nuca de quem está na frente de vocês também. Então, Kof tem essa relação com a nuca, porque quando a gente está no caminho de Kof, que liga Malkut com Netzah, a gente está buscando ver a verdade por meio do entusiasmo do outro. Então, sempre terá alguém apresentando um certo tipo de verdade, um certo tipo de ideia, com emoção. E você vai estar assistindo aquilo. Só que nunca será só para você, sempre terão mais pessoas relacionadas também. Então, há uma confraternização, há mais pessoas ao redor, são outros buscadores. Então você enxerga também a cabeça daqueles que também olham para a mesma luz. Entendem? Tipo, ó, vocês enxergam a cabeça, a nuca, daqueles que também olham para a mesma luz, para a mesma verdade. Por isso que Kof tem a ver com o encontro com outros buscadores. Porque todos nós aqui estamos buscando um certo tipo de verdade, um certo tipo de entendimento sobre a realidade. Então vai um atrás do outro em busca dessa verdade. A gente enxerga o caminho e enxerga a cabeça de quem está na nossa frente. Para que a gente alcance algo da nossa vida, para que a gente consiga entender o nosso caminho, é necessário que a gente trilhe um caminho. E geralmente a gente trilha esse caminho seguindo os passos de alguém que já alcançou algo parecido. Seria o encontro com o mentor também. O encontro com a inteligência. Alguém que já abriu o caminho antes de você, agora você segue. Porque você segue o entusiasmo dele também enquanto se conecta com o seu. Quando a gente olha para o tarô, o arcano que representa o caminho de Kof é a lua. Por que a lua? Porque a lua ela reflete o que é o sol. A lua não tem o brilho próprio, ela reflete o que é o brilho do sol. Então, Kof, como você está olhando a nuca, você está olhando o outro apresentando a sua verdade. Mas ainda não é a sua verdade, é a verdade do outro. E aquela verdade que o outro está falando está tocando em algum lugar em você. Está tocando o teu entusiasmo. E ao tocar o teu entusiasmo, você começa a olhar para mais dentro de você. E aí você começa a entender o teu brilho, a tua verdade, a tua busca também. Porque eu aqui tenho entusiasmo sobre mitologia, tarô, simbologia e psicologia profunda. E talvez vocês também tenham isso. Mas as correlações que vocês vão fazer do que vocês aprendem aqui é completamente diferente das que eu faço. Vocês vão relacionar isso com o trabalho de vocês, etc. E vão descobrir uma verdade maior para vocês. Não é a minha verdade, é a verdade de vocês. Eu só reflito, eu só trago aqui um certo tipo da luz que eu enxergo, do que é verdade para mim, do que me faz, do que faz eu me mover, do que é entusiasmo para mim. E isso acende em vocês um certo tipo de busca também. A busca pela verdade de vocês, a busca pelo entendimento de quem vocês são, a busca pelo brilho do sol de vocês. Entendem? Vocês estão vendo o meu entusiasmo, ou seja, o entusiasmo que eu sinto pela vida, refletido em mim. Então, nesse momento, é como se eu fosse a lua. Não o sol em si, mas a lua. A lua. E eu reflito um certo tipo de luz para vocês. E aí vocês interpretam isso e seguem o caminho de vocês, olhando para o sol de vocês, não para o meu. Não é sobre o Vinícius, entendem? Eu só estou trazendo uma mensagem. E com essa mensagem que eu trago, abre a possibilidade para que vocês explorem novas possibilidades, novas perspectivas de realidade, novas noções mesmo sobre o que é o real. Então tem essa relação também. Como que a gente entra em KOF? Ora, a gente frequenta palestras, aulas e reuniões
sobretudo sobre assuntos que a gente gosta, que ressoem com a gente. Então, ao frequentar esses tipos de ambientes, ao frequentar esses tipos de palestras, de aulas, etc., a gente vai encontrando dentro da gente também mais entusiasmo. E aos poucos a gente vai encontrando a verdade dentro da gente também ao olhar para o outro. Ao olhar para o amor do outro em relação a algo, a gente é capaz de encontrar o amor, o nosso amor, dentro da gente em relação a algo também. Porque ressoa. Aí o nosso penúltimo caminho, pessoal, vou tentar ser mais breve aqui, é relacionando Netzah com Yesod, que seria o caminho de Tzadi. É um dos que eu mais gosto, este caminho. O caminho de Netzah para Yesod. Tzadi. Por que eu gosto desse caminho? Porque a palavra Tzadi significa anzol. E percebam, é como se, por meio da sua imaginação, você pescasse na beleza algo que vai trazer mais inspiração para você. Você vai pescar ideias. Você vai ser capaz de conectar o teu lado emocional com aquela intuição que você teve. Você vai se relacionar de fato quase como a alma do mundo, com uma sabedoria maior, com algo mais elevado e interno dentro de você mesmo. É como se houvessem diversas ideias nadando, e uma dessas ideias vai ressoar contigo de maneira mais emocional. Vai ressoar contigo de acordo com uma verdade que é tua. E aí então você vai pescar essa ideia e vai tentar executar ela na realidade, para que faça sentido para você. Tzadi, o anzol. Esse caminho é o caminho que conecta o emocional com a intuição e também faz com que você consiga buscar um certo tipo de inspiração fora de você e ao mesmo tempo dentro de você. E com isso gera a criatividade. Você é capaz de criar algo relacionado a quem você é. Se a gente adicionar um K na palavra tzadi, transformar tzadi em tzadik, tzadik em hebraico significa sábio. Se você for capaz de pescar dentro de você possibilidades, pescar dentro de você ideias, pescar dentro de você experiências, pescar dentro de você aquilo que você sente e ser capaz de compartilhar isso que você pescou dentro de você ou dentro dos insights que você teve e compartilhar isso com outras pessoas, você se torna um sábio. Porque você conheceu a ti mesmo. Você foi capaz de usar o teu anzol com sabedoria para pescar o melhor peixe possível dentro de você e compartilhar isso com os outros. Por meio da sabedoria. Você entendeu a ti mesmo. Você entendeu as coisas em si. Então isso tem a ver com a sabedoria também. Por isso eu gosto desse caminho. Sadik, o sábio. Também parece alguém, se vocês olharem bem o desenho aqui, ó, parece muito com alguém ajoelhado, rezando. Tipo, ajoelhado fazendo assim. Como se rezasse para obter mais sabedoria, para ter mais contato com tudo. E parece um Y também, né? Mas enfim. Quando a gente olha para o tarô, o caminho de Tzadi é referente ao arcano da estrela. E se vocês perceberem o arcano da estrela, a estrela, a mulher nua, ela está em contato direto com a fonte. Essa fonte seria a própria intuição. Ela está pescando na fonte, ao mesmo tempo pegando água e criando aqui uma nova fonte, um novo rio, para que outras pessoas também possam beber daquela fonte, daquele rio, da água. Ela tem um contato, ela tem a inspiração, ao mesmo tempo ela tem a esperança, ela é guiada por um tipo de consciência que é superior a ela. Ela tem essa correlação com contato direto com a intuição, com contato direto com a água da vida, com contato direto com a possibilidade de crescimento. E ela vai pescar na fonte, digamos assim. Ela não fica esperando que alguém lhe traga coisas, ela vai direto à fonte. Isso tem a ver com ser um tzadik, um sábio. Você vai pescar na fonte. E o nosso último caminho da aula de hoje é o que correlaciona Netzah com Hod, que é o caminho de P. Que é este caminho aqui, que sai da emoção ou da musa e vai para a razão. É engraçado que uma musa por si só não serve para nada. E um escritor, por si só, sem ter uma musa, sem ter uma inspiração, também não serve para nada. Então,
essa conexão dos dois aqui traz a possibilidade da criação também no mundo de algo, né? Então, quando aquela pessoa que é boa em comunicação recebe uma musa, recebe a emoção necessária para escrever, nossa, sai as melhores poesias do mundo. Uma pessoa que precisa da emoção para conseguir fazer a sua arte, quando ela consegue isso, são as coisas gigantescas aqui de beleza. Então seria esse caminho, o caminho de pé também. E é engraçado que o caminho de pé, a palavra pé, significa boca. A boca que transmite a mensagem, a boca que sopra o sopro da vida, a boca que beija, a boca que fala, a boca que conta mentiras, a boca que cria a realidade, a boca que fala o verbo. Significa isso o caminho de pé. A possibilidade da criação por meio da fala. E ao mesmo tempo, significa também a transformação. Então, a nível simbólico, pé significa o Atanor. O que é o Atanor? Atanor é o forninho do alquimista, onde o alquimista vai colocar matéria para que a matéria seja decomposta, aquecida e transformada por meio do processo chamado de calcinátil. Quando a gente olha para nós também, quando a gente começa a buscar mais conhecimento, quando a gente começa a tentar se conectar com nós mesmos de maneira mais profunda, a gente vai precisar passar pelo nosso forninho. A gente vai precisar queimar coisas antigas para que coisas novas surjam. A gente vai precisar passar por um processo de purificação, por um processo de transformação, para que o eu antigo morra e um novo eu nasça. Mais purificado, mais forte, mais verdadeiro, etc. Mais relacionado ao ouro em si. Então tem a ver com essa transformação, o caminho de pé, o Atanor, aquilo que queima. É quase como se fosse a torrezinha do alquimista. O processo de lapidação, que os alquimistas falam também, o próprio clube da lapidação, a própria busca pela lapidação diária, tem a ver com essa transformação. É você falar e criar. Quem você quer ser daqui a 5 anos? Fale, crie quem você quer ser daqui a 5 anos. E agora você lapida quem você quer ser daqui a 5 anos. Você vai tirando os excessos que impedem você de se tornar aquele eu que você quer se tornar. Então o processo de lapidação tem a ver com isso. É a humildade necessária para que você vá batendo na sua pedra até deixá-la pronta, de acordo com aquilo que você quer. A lapidação tem a ver com isso. Por isso da boca também. É criar por meio do verbo aquilo que você quer se tornar e encarnar o verbo em si para agir na realidade de acordo com a tua verdade. Não só falar, mas agir, se transformar. Tem até aquela história do Michelangelo, né, que ele fez uma escultura de um cavalo belíssimo, e aí perguntaram para ele como que você fez isso. Ele respondeu, simples, fácil, eu só tirei dessa pedra aquilo que não era cavalo. Então eu só tirei os excessos. Se a gente aplicar isso na nossa vida também, a gente conseguir olhar para quem a gente quer se tornar, a gente vai entender que existe um potencial dentro da gente. E agora cabe a gente, por meio da humildade, limpar os excessos da nossa pedra, limpar os excessos de vaidade, limpar os excessos de gula, limpar os excessos de coisas que nos afastam de quem a gente quer se tornar. E isso é limpeza do ego. Esse é o processo de lapidação, limpeza do ego, por meio da humildade. Ao mesmo tempo, pé também significa a própria vida, te testando para ver se você realmente quer aquilo que você fala que quer. Porque uma coisa é você falar que quer, utilizar a tua boca para falar um monte de coisas. Outra coisa é você querer, meu amigo. Querer por meio da tua vontade. Você realmente quer o que você fala que quer ou não? Essa é a pergunta que pé faz. É o Atanor. A vida vai testar a tua vontade. Cuidado com o que você quer. Ou, sobretudo, queira de fato o que você quer. Porque a vida vai te testar. Você está disposto a querer com toda a tua vontade aquilo que você fala que quer ou não? Ou você está só disposto a ficar falando o que você quer e não agir para alcançar aquilo? Essa é uma pergunta que o caminho de pé faz. E é por isso que pé, o caminho de pé, na Cabala, simboliza a torre do tarô. Porque assim, percebam, existe aqui o forninho do alquimista, onde a matéria será submetida à possibilidade de iluminação. É a mesma torre aqui, sendo destruída por um raio, o raio da verdade. A torre tem a ver com a quebra da ilusão, com a quebra daquele eu que você achava que era. E ao mesmo tempo que há essa quebra, que parece dolorosa, traz consigo a possibilidade da libertação de uma ilusão que você tinha sobre a realidade. Você achava que o mundo era de tal forma, mas agora a verdade, a vida se manifestou para você e você percebeu que o mundo talvez seja muito maior e que o mundo talvez não esteja nem aí para as tuas vontades. Então você vai quebrar essa ilusão. A verdade se manifestará para você e quebrará o teu ego. Quebrará
mostrará as tuas sombras, apresentará para você a verdade. P, a torre. A quebra da torre traz a libertação da percepção. Ao mesmo tempo, ela quebra as falsas certezas que você tinha. Você tinha certeza sobre tudo, porque você era o bonzão, mas ela quebra isso. Quebra o teu ego. Para que você se liberte e possa criar a ti mesmo. É engraçado porque quando a gente faz uma análise mais simbólica ainda do que seria o tarô e do que seria a pé, dentro de pé, dentro da palavra pé, tem esta curvinha aqui. A gente vai pegar. Aqui na real isso aqui tá meio que errado, esse pé aqui. O certo é assim, ó, pé. E aqui tem essa dobrinha. Essa dobrinha, só ela, é Bates. Então a gente tem um caminho de Bates também na árvore da vida. Bates é relacionado ao arcano do mago. É como se o mago estivesse aprisionado na torre. É como se o teu self, o teu eu em potencial, estivesse aprisionado no teu ego, esse ego ilusório. Então, para que você consiga dar a luz e vazão para esse teu eu em potencial, é necessário que você destrua a torre que prendia o mago, que prendia o self. Então você faz essa limpeza, essa destruição, essa quebra de ilusão, e aí você liberta a tua percepção. Você consegue quebrar as tuas falsas certezas. Você consegue se libertar, digamos assim, de tudo aquilo que você achava que era ou que deveria ser. Porque a verdade se manifestou para você. E ao quebrar as tuas falsas certezas, você entende que não há uma verdade absoluta. E aí você chega nesse entendimento que quanto maior for a tua certeza absoluta, maior será a tua ignorância. Quanto mais você tiver certeza absoluta de que as coisas são como você acha que elas são, mais ignorante você é. Quanto mais você tiver certeza absoluta de que todas as pessoas são assim porque eu sei que elas são assim, mais ignorante você é. Quanto mais certeza absoluta você tiver de que o Deus que eu sigo é o Deus certo e todos os outros são infiéis, mais ignorante você é. Quanto mais você tiver certeza absoluta que apenas a tua linha terapêutica é a que tem mais resultados, mais ignorante você é. Quanto mais certeza absoluta você tem sobre qualquer coisa, mais ignorância você tem. Porque para que você tenha uma certeza absoluta, é necessário que você entenda o todo. E se você tem uma certeza absoluta sobre determinado objeto dentro do todo, você precisa ignorar todo o resto do todo. Portanto, quanto mais certeza absoluta você tem sobre um objeto, mais você ignora. Objeto aqui não necessariamente um objeto caneca, mas um objeto de estudo em si. Quanto maior for a tua certeza, maior é a tua ignorância. Essa é real. Beleza? A ideia do caminho de P é libertar vocês dessa falsa certeza absoluta de que vocês sabem tudo. Não. Beleza? Bom, nessa aula então a gente falou sobre Malkut, Yesod, Hod e Netzah. A gente viu também os caminhos que ligam cada um deles. E na próxima aula a gente vai falar sobre as esferas de Tiferet, Chesed e Gevurah. E os caminhos que ligam cada uma delas também. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero de coração que tenha ajudado alguém. Espero que tenha trazido clareza para vocês no que diz respeito à Kabbalah Hermética. A gente vai continuar aprofundando nesse tema nas próximas aulas. Fechou? Abri um pouquinho para a gente conversar aqui, mais uns 20 minutinhos e é isso aí.